dízimos e ofertas desta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, é um prazer imensurável estar neste momento conectado com vocês, através desse meio, eu aqui em Portugal, em Lisboa, e vocês aí na Grande Recife, precisamente na UR11, e eu quero agradecer a nossa querida irmã Daniele pelo grande convite que ela me fez para trazer uma reflexão da Palavra de Deus para vocês nesse momento. Aproveito para enviar um abraço muito cordial para o meu irmão e amigo Bispo Rosivaldo, também para toda a sua equipe, essa equipe de pastores extraordinária aí da UR11, e para toda essa membresia que nós amamos de paixão, amamos de coração. Estamos há 33 anos vivendo fora do Recife, mas em todo esse tempo temos estado conectados, ou nos vendo em certos momentos, mas sempre tenho tido vocês em meu coração e com lindas e maravilhosas lembranças. Que Deus vos abençoe, e temos acompanhado o crescimento, o desenvolvimento da Igreja de Deus na UR11, a obra missionária que ela tem feito, e que Deus continue vos abençoando grandemente. Aproveito também para agradecer, meus amados, o apoio que vocês têm nos dado aqui. Estamos num projeto, aqui já há um pouco mais de um ano, projeto que termina no início do próximo ano, projeto de revitalização de uma igreja e outras pequenas igrejas, e um projeto de educação, de treinamento de pastores. Eu agradeço muito suas orações, e seu apoio tem sido determinante para o trabalho que aqui estamos fazendo. Vocês fazem parte desta obra que aqui nós estamos fazendo, e muito obrigado, que Deus os abençoe. Eu os convido nesse momento para ler um texto na Palavra de Deus que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, e o versículo 29, que diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Que texto tremendo e maravilhoso. Meus amados irmãos, um certo jovem chamado Mark Emery, residente nos Estados Unidos, precisamente no estado de Kentucky, esse jovem decidiu gastar, até o momento, mais de $200 mil em cirurgias plásticas para tentar se parecer com Jesus. E ele foi criticado por muitas pessoas, ainda está sendo criticado, porque esse é um acontecimento novo. E algumas pessoas dizem que isso é uma blasfêmia, que isso é um abuso. Entretanto, ele responde dizendo que muitas pessoas gastam milhões com carros de luxo, com casas bonitas, com mansões. Então, por que ele não pode gastar o seu dinheiro em cirurgias plásticas para tentar parecer com Jesus, a quem ele confessa amor de coração? Mike é um profundo estudioso do judaísmo antigo, trabalha como carpinteiro. Na realidade, é uma tentativa tremenda dele para se parecer com o Senhor Jesus Cristo. Mas nós não sabemos exatamente qual era a aparência de Jesus. Por mais pinturas que tenham surgido através da história, nós não conseguimos ter a certeza qual era a verdadeira imagem do Senhor Jesus. Recentemente saiu uma imagem um tanto diferente, mas não dá para ter certeza. A tentativa mais antiga foi no século VI, quando os cristãos daquela época pintaram Jesus com barbas longas e com cabelos longos, e daí para frente muitas pinturas e muitos quadros saíram desta maneira. Mas no futuro, no século XIII, surgiu o que nós conhecemos como o sudário de Turim. Outros chamam o manto de Turim, e Roma diz que é o santo sudário. O que significa? É justamente
o mito que diz que foi encontrada a mortalha de Jesus, aquele manto de linho comprado por José de Arimateia para envolver Jesus para a sua sepultura. E segundo essas pessoas de Turim, encontraram esse manto, e no manto está impressa a imagem de Jesus, especialmente a figura do seu rosto. Na mesma época, um dos principais bispos católicos da cidade de Turim, Itália, contestou e disse que isso era um fraude na tentativa de atrair romeiros para a cidade de Turim, como tem acontecido em vários setores do mundo. Entretanto, mesmo depois de várias provas dando negativa, dizendo que aquilo ali era uma farsa, ficou por isso mesmo. E depois doaram o chamado Sudário de Turim para Roma, e está lá até hoje no Vaticano, e o Papa, Roma, os bispos, não permitem que seja sacada nenhuma prova, porque dizem que se é milagre tem que ser aceito como é, e não tem que ser questionado em nenhum momento. Pouco a Bíblia relata, pouco a Bíblia fala sobre a verdadeira figura, sobre a verdadeira imagem do Senhor Jesus. O texto mais claro que nós temos está em Isaías, capítulo 53, e os versos 2 e 3, que dizem que ele não tinha aparência nem formosura. Olhamos para ele e não víamos nenhuma beleza que nos atraísse. Então, esse é o relato que mostra que Cristo não era diferente de nenhuma pessoa da sua época, de nenhum profeta e de nenhum dos apóstolos. Isso se subentende que facilmente Jesus seria confundido com Pedro, com João, com Tiago, com qualquer outro apóstolo, e com aquele beijo, Judas estava dizendo: Jesus é esse. Então, mais uma confirmação, meus amados, que Cristo era uma pessoa normal. Se ele fosse uma pessoa com aparência destacada, como George Clooney, como, por exemplo, Brad Pitt, como qualquer outro tremendo famoso, é bem possível que ele iria atrair muitas pessoas, como essas pessoas atraem, pela sua aparência. Mas não era isso que atraía as pessoas, não era a aparência física de Jesus que atraía as pessoas para ele. E sabe de uma coisa, meus amados? A nós pouco interessa a aparência física de Jesus. Como era o seu rosto, a cor dos seus olhos, se era gordo, se era magro, se tinha 1,85 m, se tinha 1,60 m. Isso não é relevante para nós. O texto que nós lemos em Romanos, capítulo 8, e no verso 29, está dizendo que Deus nos predestinou, ou nos destinou, para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus. Com isso, a palavra de Deus está dizendo que Deus nos colocou no caminho para, através da regeneração, através do novo nascimento e através da nossa santificação pessoal, nós pudéssemos conquistar a imagem de Jesus, que está na sua santidade, na sua justiça, que está nos seus atributos éticos e morais. Então, é justamente essa imagem que nós temos que perseguir, que nós temos que tentar encontrá-la. Assim sendo, como nós poderemos parecer com Jesus? É fazendo cirurgias plásticas, deixando cabelos longos, como fazia alguns jovens na época da Jovem Guarda, como fez o John Lennon, por exemplo, um dos componentes, principal componente dos Beatles, e outros. É dessa maneira que nós parecemos com Jesus, com a entonação de voz, ou com um jeito, aparência humilde, somente a aparência? Não. Não é assim que nós parecemos com Jesus. Nós começamos a parecer com Jesus quando começamos a pensar como ele pensou. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 16, Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E se nós temos a mente de Cristo, consequentemente, nós somos
forçados a pensar como Cristo pensou. E quando começamos a pensar como Cristo pensou, nós começamos a parecer com Jesus. Em segundo lugar, nós começamos a parecer com Cristo Jesus quando começamos a ver o universo físico, o universo espiritual, o mundo ao nosso redor. E quando começamos a ver as pessoas como Jesus viu. E melhor dizendo, como ele vê na atualidade, como é que ele está vendo tudo isso que está acontecendo ao redor do mundo, como é que ele está vendo tudo isso que está acontecendo em nosso meio, como é que ele está vendo o que acontece em nossas vidas particulares. Nós começamos a aparecer com Jesus quando começamos a ver como ele viu. Primeiro Samuel, capítulo 16, verso 7, diz que Deus não vê como vê o homem, porque o homem vê a aparência, Deus, porém, vê o coração. Então, nós precisamos ver como Deus viu e como Deus vê. Nós começamos, em terceiro lugar, a aparecer com Cristo quando começamos a sentir como Ele sentiu. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, precisamente no capítulo 2 e nos versículos 5 a 7, diz: haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação a ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Esvaziando-se, assumiu a forma de homem, se humilhou-se a si mesmo, até aceitar a morte e morte de cruz. Então, esse sentimento, meus amados irmãos, deve tomar conta do nosso ser, deve tomar conta da nossa vida, e quando esse sentimento toma conta de nós, nós começamos verdadeiramente a aparecer com o Senhor Jesus Cristo. Em quarto lugar, nós começamos a aparecer com Jesus quando começamos a agir como ele agiu. Não somente quando vemos como ele viu, não somente quando sentimos como ele sentiu, mas quando nós começamos a agir como ele. É possível? Sim, é possível. Até porque Jesus Cristo disse a Pedro e os apóstolos: eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, assim façais vós também uns com os outros. É possível. E também porque Jesus falou que aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu fiz. Então é possível. E nós começamos a aparecer com o Senhor Jesus quando começamos a agir como ele agiu. Como é que você tem agido diante das adversidades, diante dos conflitos? Como é que você tem agido? Você tem procurado, pelo menos, se assimilar às ações do Senhor Jesus Cristo? Em quinto lugar, nós começamos a aparecer com Cristo quando Ele começa a crescer dentro de nós e quando nós começamos a diminuir na presença dEle. João Batista disse para os seus discípulos, quando apontou Jesus e disse: aquele é o Cristo, o Salvador, o Senhor. Convém que ele cresça e que eu diminua. Então ele falou uma tremenda verdade, porque quanto nós diminuímos diante de Cristo, ele nos exalta, porque ele cresce dentro de nós. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. Então, meus queridos, vale a pena se humilhar diante da poderosa mão de Deus, porque nós começamos a aparecer com o Senhor Jesus Cristo quando ele começa a crescer em nós. Quando nós nos humilhamos, quando reconhecemos a nossa falência, quando reconhecemos o nosso fracasso, o nosso pecado, as nossas debilidades e pedimos misericórdia, então aí ele começa a crescer dentro de nós. Em sexto lugar, nós começamos a aparecer com Cristo quando ele começa a ser formado em nós. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, verso 19, ele fala: meus filhinhos, pelos quais
eu ainda sinto as dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Esse é um texto de uma profundidade extraordinária no que diz respeito à formação de Cristo na vida do crente que está sendo discipulado. Paulo quer dizer que enquanto ele está evangelizando, enquanto ele está mostrando os conceitos do Evangelho, enquanto ele está mostrando princípios, ou mudando, ou criando princípios bíblicos, cristãos nas pessoas, Cristo está sendo formado. É como um pintor que está desenhando um quadro, que está reconstruindo Cristo dentro de nós. E Paulo diz que sofre com a igreja de Gálata, dos Gálatas, até que Cristo seja formado dentro de cada um deles. Em sétimo e último lugar, nós começamos a aparecer com Cristo quando a sua imagem é restaurada dentro de nós. Aquela imagem que foi manchada no jardim do Éden pelo pecado, aquela imagem que foi desfigurada, não foi extinguida, não foi apagada 100%, porque mesmo metido no seu pecado, o homem carrega algumas características de Deus. Diz os estudiosos que aonde se encontra o homem, em qualquer civilização inferior, ele carrega traços religiosos. Isso mostra que ele, de qualquer maneira, carrega uma ligação com Deus. Isso aí nós entendemos como resquícios da imagem de Deus no homem. Mas essa imagem foi desfigurada, mas essa imagem foi manchada, de maneiras que as pessoas procuram identificar a imagem de Deus em nós e não conseguem ver, porque o homem se meteu em tantas coisas que vocês já sabem, nós já sabemos. Por isso dizemos aqui que nós começamos a aparecer com Cristo quando a sua imagem começa a ser restaurada dentro de cada um de nós. Quando essa imagem começa a ser retocada, refeita, e a imagem e a figura de Cristo começa a se tornar nítida, como é uma câmera que vai trazendo para perto e dando nitidez à imagem. Nós fazemos isso com o nosso celular, não é? Então, desta maneira, a imagem de Cristo é construída dentro de nós, meus amados irmãos. Então, assim nós passamos a aparecer verdadeiramente com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é gastando fortunas, gastando milhões, como fez Mike Emery, ou não é, como disse no início, com entonação de voz ou com qualquer outro apetrecho que nós parecemos com Jesus. É justamente com as nossas atitudes. É justamente com a nossa maneira de agir, com a nossa maneira de proceder. Não somente com as nossas palavras e com momentos espetaculares, mas com a vida derramada e dedicada no altar de Deus, e assim as pessoas passam a ver em nós Jesus Cristo, passam a ver as ações de Jesus. E mais do que nunca, queridos irmãos, o mundo precisa ver Jesus, como aqueles gregos que chegaram em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e perguntaram aos apóstolos: senhores, queremos ver Jesus. E levaram os gregos a Jesus. Os gregos já tinham visto os sacerdotes, os saduceus, os fariseus, os doutores da lei, os levitas. Todos eram bem visíveis e facilmente identificados pela a sua aparência, especialmente pela sua roupagem. Entretanto, não era o suficiente para satisfazer a necessidade ou o vazio que estava no coração daqueles gregos. Eles queriam ver Jesus, aquele homem extraordinário, com palavras poderosas, com ações maravilhosas, com libertação, com cura, trazendo o amor em si, o amor encarnado, o amor de Deus encarnado. Eles queriam ver Jesus. Ao exemplo deles, o mundo hoje quer ver Jesus. E você e eu,
Nós, a igreja de Deus, nós, a igreja do Senhor Jesus, temos a magna missão de mostrar Jesus para o mundo, não apenas através de palavras, e volto a dizer, não apenas através de atos espetaculares, mas através de uma vida diária, dedicada, através do amor, através da misericórdia. Como tem faltado esses dois elementos, amor e misericórdia, e no meio do povo de Deus, através da justiça. Falamos muito da falência da justiça dos homens, mas será que nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos refletindo a justiça de Deus? Em nossas palavras, em nossa maneira de pensar, em nossas ações, em nossas decisões, em nossos negócios. Será que nós estamos refletindo ou mostrando a verdadeira imagem de Deus? Que Ele nos ajude, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Porque mais do que nunca, queridos irmãos, o mundo quer ver Jesus. E nós somos o instrumento de Deus. A igreja é o instrumento que Deus tem. A igreja é o instrumento do Senhor Jesus, para que o mundo conheça a sua verdadeira face, a sua verdadeira imagem. Que Deus nos abençoe. Eu convido a vocês nesse momento para um momento de oração. Querido Deus, Pai maravilhoso, pedimos nesse momento, ó Pai, a tua ajuda, em nome de Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fraquezas. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas debilidades, para que a imagem de Cristo continue sendo construída em nós. Ó meu Deus, dá-nos a tua graça, ajuda o teu servo e a tua serva que nessa hora estão derramados diante de ti, Senhor, pedindo o teu perdão, pedindo a tua misericórdia. Queremos, Senhor, que o Senhor restaure em nós a tua maravilhosa imagem, para que assim possamos refletir essa imagem, muitas pessoas se chegarem a Ti, ó meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, nós te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, queridos irmãos, muito obrigado, Daniele, muito obrigado, Bispo Rosivaldo, muito obrigado, linda igreja da UR11. Um abraço muito grande para todos vocês. Esperamos brevemente estar aí de volta, vos abraçando pessoalmente, fisicamente. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos, nós queremos agradecer por você estar aí, depois de ouvir esta poderosa palavra. Eu quero fazer um convite especial a você, de compactuar nessa mesma fé, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que me deixa impressionado, irmãos, é que ninguém que encontrou Jesus, quando Jesus esteve aqui empoeirando os pés, continuou sendo a mesma pessoa. A presença, a passagem de Jesus pela vida de cada pessoa, inclusive aqueles que eram, na verdade, renegados, aqueles que eram rejeitados, após o encontro pessoal com Jesus, fez-se diferença onde as pessoas viviam. E é por isso que hoje eu quero fazer esse convite. Se você tem ouvido esta gloriosa palavra e gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nós te pedimos nesta hora, nos envia uma mensagem simplesmente dizendo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu não quero mais andar sozinho, eu não quero mais viver sozinho, para que você possa ter uma experiência pessoal com o Senhor Jesus. Algumas pessoas nesse momento podem estar questionando: mas como é que eu vou viver sem a bebida, sem a dança, talvez sem a droga, sem a prostituição? Queridos e amados irmãos, eu quero declarar pela minha experiência e a experiência de milhares e milhares de pessoas: Jesus é maior do que todas essas coisas. Ele supre, Ele preenche o vazio do mais frio coração. Por isso eu te faço esse convite:
receba Jesus enviando para nós uma única mensagem: eu aceito. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de voltar para Ele hoje, também diga: eu quero voltar para os caminhos do Senhor, eu quero voltar para os braços do meu Pai, e nós vamos estar orando em favor da sua vida. Enquanto você reflete sobre essa importante decisão, ela precisa ser encorajada pelo Espírito Santo de Deus.